Para fixar ideias, eu vou fazer mais um exemplo de análise de segunda ordem. Na verdade, vamos fazer as duas, análise de primeira ordem e análise de segunda ordem. Aqui eu tenho uma barra simplesmente apoiada, tem a força normal P e um carregamento transversal H no meio do vão, né? Bom, o que seria a análise de primeira ordem? A análise de primeira ordem significa montar o equilíbrio na configuração indeformada da estrutura, mesmo sabendo que ela se deforma, montar as equações de esforços solicitantes também na posição indeformada, calcular deslocamento tomando como referência a configuração deformada, enfim, usar como referência para todos os cálculos a configuração indeformada, tá? Reações de apoio nesse caso. Dada a natureza dos vínculos, aqui eu tenho uma reação horizontal, posso ter uma reação horizontal, aqui eu posso ter reação em duas direções, né? Se eu fizer equilíbrio na vertical, essa reação é igual a P. E se eu fizer o equilíbrio de momentos em relação a um apoio ou em relação ao outro, por exemplo, em relação a esse ponto, só quem vai provocar momento é esse H com braço de alavanca L sobre 2 e esse outro aqui com braço de alavanca L, né? Então essa reação aqui vai ser H sobre 2. E aí por equilíbrio na horizontal, H sobre 2 também. A simetria do problema já nos autorizava a dizer que era H sobre 2 para cada lado, tá? Então se eu quiser, por exemplo, o momento fletor numa seção qualquer, vamos colocar aqui um sistema de eixos. Y para cá, X para cima, o momento fletor numa seção qualquer vai ser o quê? Pegue uma seção transversal aqui, a uma distância X da origem do sistema de eixos, né? Então o momento fletor na seção de abscissa X vai ser H sobre 2 vezes X, né? A letra está ruim hoje. O P não provoca momento quando eu faço análise de primeira ordem. A linha de ação de P cruza com o centro de gravidade da seção, tá? Essa equação do momento, cuidado, hein? Ela vale até essa seção transversal imediatamente abaixo da força H. Quando eu passar para a parte de cima, esse H começa a provocar momento, se eu considero um corte com esse mesmo sentido. Muda a equação, muda o diagrama de momentos, né? Tem um bico no diagrama de momentos nessa posição. Então, essa relação aqui só vale para x de 0 até L sobre 2. Menor ou igual, né? Felizmente, como esse problema é simétrico, eu não preciso montar uma segunda equação para o lado de lá. O que acontecer aqui embaixo, acontece espelhado lá em cima, tá? A gente pode resolver o problema considerando só essa parte. Jogo isso na equação diferencial da linha elástica, V duas linhas igual a menos M sobre I. Isso aqui vai dar menos H sobre 2EI vezes X, né? E como é característico dessas análises de primeira ordem, o que aconteceu é o seguinte: eu preciso descobrir uma função de deslocamento V, tal que a segunda derivada dela é esse polinômio conhecido em x. É só integrar duas vezes esse polinômio, né? Primeira integral, V' vai ser menos h sobre 2ei vezes x ao quadrado sobre 2 mais uma constante de integração C1 que eu tenho que prever aqui, né? Essa constante pode estar dentro ou fora dos parênteses, nós já discutimos isso em R1. É mais conveniente deixar dentro dos parênteses. Integrando mais uma vez, vai dar V igual a menos H sobre 2EI. Integral de x2 é x3 sobre 3, dividido por 2 vai x3 sobre 6, mais C1 vezes x, mais C2. Né? Bom, para determinar C1 e C2, a gente usa as condições de contorno do problema.
Cuidado que o nosso domínio de integração é esse aqui, é x de 0 até L sobre 2. Então o contorno são esses dois pontos aqui, x igual a 0 e x igual a L sobre 2. Essas são as extremidades do domínio. É aí que eu tenho que dar informações sobre deslocamentos e rotações, né? Como esse problema é simétrico, a deformada vai ficar alguma coisa assim, né? Deveria ser, né? A gente sabe que o deslocamento máximo vai ser na altura da metade do ponto de aplicação da força. Esse deslocamento máximo é que nós vamos chamar de flecha. Flecha 1. E as condições de contorno serão, nesse ponto, o deslocamento transversal é 0, mas a rotação a gente não sabe quanto vai dar. Agora, nesse ponto, por simetria, essa tangente aqui tem que ser vertical. Essa tangente aqui tem que ser vertical. Então, o V' nessa posição tem que ser igual a 0, né? As condições de contorno do problema vão ser V de 0 igual a 0 e V' de L sobre 2 igual a 0. Tá? Quando eu fizer V de 0 igual a 0, o que vai dar? V de 0 igual a 0 vai dar C2 igual a 0. Né? C2 igual a 0. E quando eu fizer V' de L sobre 2 igual a 0, veja que eu tenho a expressão de V' aqui. Né? Se isso calculado em L sobre 2 for 0, significa que o que está dentro aqui dos parênteses tem que ser 0 em L sobre 2. Né? Então isso aqui vai dar L2 sobre 8 mais C1 igual a 0. L ao quadrado sobre 8 mais C1 igual a 0. E, portanto, C1 igual a menos L ao quadrado sobre 8. Tá? E daí a gente tira a expressão de V de x. V de x vai dar o C2 é igual a 0, né? Aqui dá L ao quadrado sobre 8, vai dar menos H sobre 2EI. Que multiplica x ao cubo sobre 6 mais C1 vezes x. Então é menos L ao quadrado vezes x dividido por 8. Tá? Cuidado com o vexame aqui. Essas coisas têm que ter a mesma dimensão. Se aqui é L ao cubo, aqui tem que ser dimensão de comprimento ao cubo também. Né? O deslocamento máximo, que é o que eu chamei de F1, é o V para x igual a L sobre 2, na metade da altura. E aí, se vocês jogarem L sobre 2 aqui, o que vai dar, hein? Vai dar 1 sobre 48 menos 1 sobre 16, que é 3 sobre 48. Então, vai dar menos 2 sobre 48. Menos com menos dá mais, e o 2 em cima com o 2 embaixo, vai sobrar o famoso HL ao cubo sobre 48 aí. Tá? Então, esse deslocamento aqui, estimado pela teoria de primeira ordem, é HL ao cubo sobre 48 aí. Vejam que o diagrama de momentos, nesse caso, né, com essa expressão aqui, vai dar aquele diagrama conhecido. Alguma coisa assim, o momento máximo vai ser na metade da altura, variação linear, e esse momento máximo é H sobre 2 vezes L sobre 2. Né? O que eu vou chamar aqui de M1, é esse momento aqui, é o momento máximo da teoria, analisado pela teoria de primeira ordem, H vezes L sobre 4. Tá certo? Bom, então esses são os números que eu vou comparar depois com a análise de segunda ordem. O deslocamento máximo e o momento máximo.
Vamos fazer então a análise de segunda ordem. Vamos imaginar aqui a configuração indeformada como sendo a nossa configuração de referência. A configuração indeformada como sendo essa, mas nós vamos usar como referência a configuração deformada. Nós já sabemos que os deslocamentos aqui estão subestimados, né? Porque a rigor a força normal provoca um momento, e esse momento aumenta os deslocamentos na estrutura. Então a curva que eu vou desenhar agora não é essa de F1, é uma curva mais acentuada, com deslocamentos maiores. Né? Vamos imaginar que na configuração deformada a barra fique assim. Tem dia que é duro desenhar. Tá? Vamos lá. Está aqui a força P. Lembre-se de que a força H agora ela vem parar aqui na configuração deformada. Né? Mesmo na análise de segunda ordem que a gente faz, a gente continua desprezando o deslocamento vertical desse ponto. O deslocamento vertical desse ponto tem duas origens, o ΔL por força normal e mais o deslocamento longitudinal na flexão, a aproximação entre os apoios quando a barra sofre flexão. Nós estamos continuando a desprezar os dois efeitos, tá? Então vamos imaginar que esse ponto continue aqui. As reações de apoio. Muita humildade agora, hein? Dada a natureza dos vínculos, as reações podem ser assim e assim. É fácil perceber que nesse problema as reações são iguais, usando a teoria de primeira ordem ou de segunda ordem, né? Porque elas estão nas mesmas posições, só essa força H que andou um pouquinho para cá, né? Então, mas vamos pensar direitinho. Esse equilíbrio de forças verticais, se tem o P de baixo para cima, de cima para baixo lá, tem o P de baixo para cima aqui. Equilíbrio de momentos em relação a esse ponto, a gente vai chegar à mesma conclusão. Aqui é H sobre 2 e aqui vai ser H sobre 2. Esse é um caso em que as reações de apoio não mudam, quando eu considero uma aproximação melhor, análise de segunda ordem. Né? Bom, então agora vamos montar a equação do momento. Sistema de eixos. Vamos usar o mesmo sistema de eixos, aqui é X. Aqui é Y, e eu vou considerar o momento na posição deformada. Imagina a seção aqui. Tá? Então nessa seção, essa aqui é a abscissa X, e o momento vai ser o momento provocado pelo H sobre 2 é a mesma expressão, é H sobre 2 vezes X. Né? E ele está tracionando o lado direito da barra, o lado voltado para o Y maior do que zero, o momento é positivo. O que muda agora é que agora eu tenho que considerar o efeito da força P. A força P tem um momento em relação a essa seção, né? E o braço de alavanca desse momento é essa distância aqui, ó. Essa distância é justamente o deslocamento transversal da seção de abscissa X, é o V de X. Tá? Então, o momento provocado pela força P vai ser P vezes... Lembre-se de que o momento eu estou calculando em relação a esse ponto aqui, ó. O centro de gravidade da seção. É P vezes esse braço de alavanca. P vezes V de X. Positivo ou negativo? Vamos ver. Esse momento está também tracionando, ele é assim, né?
Está tracionando o lado direito, que é o lado voltado para o y maior do que zero. O momento é positivo. E outra vez, essa relação também só vale até aqui. Porque se a seção passar para o lado de cima, esse h tem que entrar na equação do momento. Isso vale para o momento x de 0 até L sobre 2. Tá? Então, quando eu jogar na equação diferencial, vai dar V duas linhas igual a menos M sobre I, o que vai dar menos H sobre 2EI vezes X, menos P sobre EI vezes V. Eu vou escrever só V, fica subentendido que é uma função de x, né? Veja o que aconteceu outra vez. Como é uma análise de segunda ordem, a função que eu quero integrar, ela aparece aqui também. Isso aqui não é um polinômio em x conhecido, eu não sei quem é V de x, né? Então, se eu passar o que eu não conheço para o primeiro membro, vai ficar V duas linhas, mais P sobre I vezes V. O P sobre I eu vou chamar de k ao quadrado. Isso aqui vai dar menos h sobre 2EI vezes x. Tá? E esse k ao quadrado é P sobre EI. Tá certo? Bom, a solução dessa equação diferencial. Essa equação tem outra vez aquele mesmo jeitão. V duas linhas mais k ao quadrado vezes V igual a uma certa função em x, um polinômio do primeiro grau em x, né? A solução dessa equação fica assim. V de x é igual a solução da equação homogênea, que é essa equação com o segundo membro igual a zero, e essa solução é C1 seno de kx mais C2 cosseno de kx. Isso é sempre assim para essa equação homogênea. E a solução particular é alguma função de x que no chute eu vou substituir aqui, e ela tem que satisfazer essa identidade, né? A dica que nós demos na aula passada é que se o que está aqui é um polinômio de grau n, a gente tenta como solução particular um polinômio de grau n também. Vejam, o que tem aqui é um polinômio do grau 1 em x, é um polinômio do primeiro grau em x. A solução particular vai ser também. E vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu na aula passada. Ó. Se vocês jogarem um polinômio do primeiro grau aqui, quando vocês derivarem uma vez o polinômio do primeiro grau, dá uma constante. E quando vocês derivarem a segunda vez, vai dar zero. Qualquer polinômio do primeiro grau, quando vocês jogarem aqui e derivarem duas vezes, vai dar zero. Vai sobrar o quê? K ao quadrado vezes a solução particular que eu estou procurando é igual a isso. Então, a solução particular é isso, dividido por K ao quadrado, né? Então, vai dar menos H sobre 2EI K ao quadrado vezes X. Essa é a solução completa da equação diferencial, né? Bom, falta determinar as constantes C1 e C2, e para isso a gente usa as condições de contorno do problema. São exatamente as mesmas, o deslocamento é zero aqui e a rotação é zero aqui. V de zero é igual a zero, é a primeira condição de contorno. E quando eu fizer V de zero igual a zero, o que vai dar? Seno de zero é zero, cancela isso. Cosseno de zero é 1. Vai aparecer C2. E quando eu puser x igual a zero aqui, vai dar zero. Ou seja, o V de zero é só C2. Né? V de zero igual a zero significa que C2 é igual a zero. C2 igual a zero. A segunda condição é V' de L sobre 2 é igual a zero. Bom, vamos tentar fazer de cabeça aqui. O que seria o V', hein? A derivada disso aqui é C1 vezes K cosseno de Kx.
calculado em L sobre 2 dá C1 vezes K cosseno de KL sobre 2. Né? A derivada desse termo dá C2 vezes K vezes menos seno de KL sobre 2. Então dá menos C2K seno de KL sobre 2. Menos C2K seno de KL sobre 2. E a derivada desse terceiro termo em relação a x é a constante menos h sobre 2EIK ao quadrado. Tá? Bom, esse termo aqui é zero, né? Não precisa nem ter calculado porque o C2 é igual a zero. Então vai dar C1 igual a H, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Esse é o V' de L sobre 2, tem que ser igual a zero. Então vai ser C1 igual a H sobre 2EI K ao cubo, que multiplica 1 sobre o cosseno de KL sobre 2, né? H sobre 2EIK ao cubo, cosseno de KL sobre 2. Jogando isso na expressão de V de x, vai dar H sobre 2EIK ao cubo, eu vou colocar em evidência. H sobre 2EIK ao cubo vezes é esse C1 aqui, seno de kx, o C1 tem esse cosseno de KL sobre 2 aqui ainda, né? Então vai ficar seno de kx dividido pelo cosseno de KL sobre 2. Esse é o C1 seno de kx, né? O C2 é igual a zero, e aqui vai sobrar menos h sobre 2EIK ao quadrado vezes x. É alguma coisa assim, né? Menos k vezes x. Tá certo isso? Esse é o V de x, tá? Bom, se eu quiser o deslocamento máximo, a flecha 2, a flecha 2 é essa flecha aqui nessa figura feia que eu fiz. É esse deslocamento máximo, né? O F2 vai dar o V de L sobre 2. E isso aqui vai dar H sobre 2EIK ao cubo vezes, olha, quando eu jogar x igual a L sobre 2, vai dar seno sobre cosseno de KL sobre 2. É tangente de KL sobre 2 menos KL sobre 2. Que é isso aqui. Tá? Vamos fazer aquela relação entre a estimativa de segunda ordem e a estimativa de primeira ordem. O F2 dividido por F1 vai dar esse negócio aqui, H sobre 2EIK ao cubo, tangente de KL sobre 2 menos KL sobre 2, H sobre 2EIK ao cubo, tangente de KL sobre 2 menos KL sobre 2. Esse é o F2, né? E o F1 era o HL ao cubo dividido por 48i. Tá? Isso aqui, olha o que vai dar. O H vai embora. EI
vai embora. Esse 2 com aquele 48 vai dar 24 aqui em cima, né? E esse K ao cubo com L ao cubo, veja se vocês concordam, eu posso escrever assim. Não vai dar isso aqui, ó. É 3 vezes. Tangente de KL sobre 2 menos KL sobre 2 dividido por KL sobre 2 ao cubo. Não é isso? Porque esse 2 ao cubo aqui vai dar 8, vai parar lá em cima multiplicando esse 3, aí aparece aquele 24. Olha, essa aqui é exatamente a mesma função que relacionava o deslocamento de segunda ordem com o deslocamento de primeira ordem na barra, naquela barra que era engastada na base com carga na ponta. Lembram disso? A única diferença é que aqui é KL sobre 2. Né? Então vão valer aquelas mesmas conclusões. Se vocês fizerem o gráfico, essa curva vai dar um negócio assim, aqui vai estar F2 sobre F1, né? E aqui vai dar, a única diferença é que aqui é o KL sobre 2, né? Antes era o KL. Esse gráfico vai dar infinito quando o KL sobre 2 for π sobre 2. E quando o KL sobre 2 for 0, aqui daria 0 sobre 0, né? Precisaria calcular esse limite. Mas a verdade é que a gente já sabe o que acontece. KL sobre 2 igual a 0, lembre-se que o K é a força normal, é não ter força normal. Se não tem força normal, o resultado de segunda ordem é igual ao de primeira ordem. A diferença entre eles é justamente o momento provocado pela força normal. A gente sabe que isso aqui vai dar 1 aqui para KL sobre 2 tendendo a 0, e com tangente horizontal, né? Para pequenos valores de KL sobre 2, a gente espera que a relação seja próxima de 1. O gráfico vai dar um negócio assim, é a mesma função que nós vimos anteriormente. Tá? Ela tende a infinito em π sobre 2, mostrando outra vez que a força normal de compressão está diminuindo a rigidez transversal da barra. Um mesmo carregamento transversal provoca deslocamentos maiores. A força normal crítica é aquela que faz com que essa relação tenda a infinito, né? Aquela que anula a rigidez transversal da barra. E, então, por menor que seja o carregamento transversal, o deslocamento tenderia a infinito. Né? O KL sobre 2 crítico é o P crítico sobre EI, esse é o K, né? Vezes L sobre 2, né? Tá certo? O K é o P dividido por EI. O que eu estou chamando de KL sobre 2 crítico é o KL sobre 2 quando o K corresponde ao P crítico. Né? Isso aqui vai dar π sobre 2. E aí a gente chega ao importante resultado de que a carga crítica para essa estrutura é π2EI sobre L ao quadrado. Essa é a força normal que anula a rigidez transversal dessa estrutura. Nós vamos ver mais na sequência que essas cargas críticas são propriedades da estrutura e não do carregamento transversal. Né? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Tá? Bom, se vocês fizerem o cálculo do momento fletor máximo M2, vamos fazer essa comparação? Quem que seria o M2? O momento máximo na teoria de segunda ordem é o momento aqui, né? Vai ser H sobre 2 vezes L sobre 2, positivo, mais P vezes F2.
ou seja, H sobre 2 vezes L sobre 2, mais P vezes F2, né? Isso aqui vai dar HL sobre 4, mais P vezes... Bom, quem que é o F2? O F2 é aquela função calculada em KL sobre 2, vezes o F1. E o F1 é HL ao cubo sobre 48i. Esse é o F1, né? Isso eu tenho que multiplicar por 3 vezes a tangente de KL sobre 2, menos KL sobre 2, dividido por KL sobre 2 ao cubo. Né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse P sobre I é K ao quadrado, né? Então vai sobrar aqui, ó, H vezes L vezes KL ao quadrado. Esse negócio aqui vai ficar assim, com esse 3 aqui, ó. Eu posso escrever assim. Aqui vai dar 16, né? Então vejam se vocês concordam. Eu posso escrever isso aqui como sendo H vezes L. Peguei um dos L's aqui. Vai sobrar K vezes L ao quadrado. E vou fazer aparecer aqui o KL sobre 2. Então tem um 4 que aparece aqui quando elevar esse 2 ao quadrado. Se eu dividir por um 4 aqui, vai aparecer esse 16. Tá? Esse filme aqui vocês já viram, porque é a mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior. Isso aqui vai dar HL sobre 4, que multiplica 1, é esse termo, mais, aqui vai aparecer outra vez o HL sobre 4 vezes KL sobre 2 ao quadrado, só que aqui aparece KL sobre 2 ao cubo. Então vai sobrar tangente de KL sobre 2, menos KL sobre 2, dividido... O dia está ruim, a gente usa o shift até para a barra de fração. Dividido por KL sobre 2. Tá? Esse cubo vai cancelar com esse quadrado. O que vai dar HL sobre 4, que multiplica. Olha, aqui esse KL sobre 2 vem parar aqui e cancela esse, né? Vai dar só tangente de KL sobre 2 dividido por KL sobre 2. Isso que apareceu aqui é o M1. É o momento máximo estimado pela teoria de primeira ordem. E o que eu estou calculando aqui é o M2, né? A relação entre M2 e M1 é outra vez tangente sobre tangente de x sobre x, né? A diferença é que no problema anterior o x era KL, agora o x é KL sobre 2. Valem as mesmas conclusões do problema anterior, tá? Então, olha, esse padrão se repete nesses problemas de análise de segunda ordem. O que muda é a condição de vinculação e tal, mas o jeitão é sempre o mesmo. E as consequências são sempre as mesmas, tá? Para encerrar esse assunto, eu queria só fazer uma observação de caráter prático, porque isso vai ajudar vocês a resolver problemas. É o seguinte. Vamos imaginar que eu tivesse colocado aquela força H para cá, ó.
e o P aqui. E vocês fossem fazer uma análise de segunda ordem dessa estrutura. O natural, já que a força H está para cá, é imaginar deformada para cá também, né? Ninguém vai ser louco de colocar o contrário. E aí, como vocês fariam para resolver o problema? Equilíbrio. Nada muda. Só o sentido dessas reações. Isso aqui é H sobre 2, isso aqui é H sobre 2, e essa aqui P. Aí vocês iam montar a equação do momento na configuração deformada, por exemplo, assim, olhando para a parte de baixo, né? Para montar essa equação do momento, vocês vão precisar colocar o sistema de eixos, e é natural, já que nós fizemos isso até aqui, que vocês escolham o sistema de eixo assim, né? Então, para calcular o momento aqui, o braço de alavanca da força H sobre 2 é esse. É a ordenada x dessa seção. É natural que vocês escrevam assim: o momento na seção de abscissa x é igual ao momento provocado por H sobre 2 é H sobre 2 vezes x, né? Agora, esse momento está tracionando o lado esquerdo da barra, que é o lado voltado para o y negativo. Portanto, eu tenho que dizer que o momento é negativo. Tá? E agora, como é que vocês vão calcular o momento provocado por essa força P? Bom, o braço de alavanca desse momento é essa distância aqui. E essa distância é natural que vocês chamam de V de x. Não é? Aí vocês vão dizer que o momento é P vezes V de x. E esse momento está tracionando também o lado esquerdo. Seria também negativo, né? Bom, então quando eu jogar isso na equação diferencial, vai dar V duas linhas igual a menos M sobre EI, o que vai dar H sobre 2EI vezes X, mais P sobre EI vezes V, né? E aí, quando eu passar o que eu não conheço para o primeiro membro, fica V duas linhas menos K ao quadrado vezes V igual a H sobre 2EI vezes X. Bom, agora temos um problema. O problema é esse sinal aqui. A equação homogênea que nós tínhamos anteriormente era V duas linhas mais K2V igual a zero. E a solução dessa equação é C1 seno de kx mais C2 cosseno de kx. Do jeito que está aqui, a equação homogênea é outra, né? Com esse menos, a solução da equação homogênea não é seno e cosseno. É seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. C1 seno hiperbólico mais C2 cosseno hiperbólico. A solução é completamente diferente. E agora, como faz? Na verdade, tem um erro aqui nesse cálculo. E o erro é o seguinte. Na hora que a gente foi apurar quem é o momento provocado pela força P, eu disse que era P vezes essa distância, né? E é verdade. É P vezes essa distância tracionando o lado esquerdo, portanto seria um momento negativo. O que está errado é que essa distância não é V de x. Do jeito que eu orientei o sistema de eixos, o V de x aqui é negativo. A distância, se eu quiser que isso tenha o significado de uma distância, eu tenho que dizer que a distância é menos V de x, porque o V aqui é negativo. Então, se eu chamar isso de menos V de x, aqui vai aparecer um mais. O momento vai ser menos P vezes a distância, que é menos V de x. E aí vai dar mais.
Se aqui for mais, aqui vai dar menos. E se aqui for menos, aqui vai dar mais, como tem que ser. Tá? Então veja, esse problema, quem criou fomos nós, porque a barra não vem com os eixos, né? Então uma sugestão que eu dou quando vocês forem resolver os problemas, se vocês deformaram a barra para cá, orientem o eixo y para cá também, porque aí o v de x fica positivo, né? Se o v de x for positivo, vocês não vão cometer esse erro. Eu digo porque às vezes a gente não percebe isso, é uma coisa muito sutil, a gente não percebe e comete um erro que vai ter consequências mais para frente, tá? Então, na dúvida, deformou a barra para um lado, bota o eixo y para lá, o v de x é sempre positivo e esse erro vocês não vão cometer, tá? É um conselho de ordem prática. Qual que seria uma outra situação em que esse sinal aqui seria menos? Seria quando a força P fosse de tração, né? Aí é correto, vai dar menos mesmo. A solução é completamente diferente. Nós não vamos resolver esse problema quando a força normal é de tração, porque a força normal de tração, ela tende a endireitar a barra, ela tende a diminuir os deslocamentos, tende a enrijecer a barra, não é isso? A força normal de tração é um efeito favorável para nós. A nossa preocupação na flexão composta de barras esbeltas é quando a barra é comprimida. Aí a rigidez transversal diminui e os efeitos se acentuam. Tá? Na sequência nós vamos falar sobre um outro assunto e essas cargas críticas vão reaparecer.